Boa noite, povo de Deus. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nessa igreja, juntamente com vocês, poder assim compartilhar das maravilhas desse nosso Deus. Amém? Deus é bom para você, diz amém. Glória a Deus. Ele é bom em todo tempo, não é isso? Vale a pena nós andarmos com esse Deus, independentemente de qualquer coisa, né? É certo que o fato de andarmos com Ele não significa que nós não passamos por dificuldades, não enfrentamos problemas, nada disso. Mas Ele garante a vitória, amém? Ele garante a vitória para o seu povo. Por isso que nós temos motivo de glorificar, de engrandecer a esse Deus tão maravilhoso. Eu quero convidar a igreja que fique de pé comigo. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículo 31 ao 34. Glória a Deus. Diz assim esse texto: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Até aqui, vamos orar. Pai, graças nós te damos, ó grande Deus. Nós te louvamos e te exaltamos pelo privilégio que temos de estar em tua casa, na tua presença e poder ouvir a tua voz. Nós te pedimos, abre os olhos do nosso entendimento, ó Deus. Fala a cada vida, a cada coração nesta noite. Ministra, Deus, aquilo que nós precisamos de ouvir nesta noite. Que em tudo o nome do nosso Deus seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar. Glória a Deus. Então nós vamos fazer uma reflexão desse texto que está diante dos nossos olhos. É o momento de Jesus, o Mestre, com seus discípulos, momento que ele chama a atenção de todos os discípulos, mas principalmente de um, que é Pedro. E lendo esse texto, estudando, Deus colocou algumas lições no meu coração. Eu gostaria de transportar para o coração da igreja nesta noite. Amém? Quero pregar sobre o tema o cuidado de Deus. Amém? O cuidado de Deus. Todos nós só estamos aqui porque Deus realmente tem cuidado de nós. Mas todos nós também sabemos que nós, como igreja do Senhor, como homens e mulheres, como seres humanos, como imagem e semelhança de Deus, nós temos um inimigo declarado. A igreja tem um inimigo, e todos nós
Perdão. Todos nós bem sabemos, né? Que o nosso inimigo não é o vizinho, o patrão, não é o marido, não é a esposa, o filho, não são pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz que nós não temos de lutar nem contra a carne nem sangue, mas contra os principados, potestades e contra todos os poderes espirituais nas regiões celestiais, né? Então ele deixa bem claro que os nossos inimigos são espirituais, né? São demônios. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Tem gente que fica arrodeando, não gosta muito de falar, mas eu gosto de ir direto, né, no assunto. Então os nossos inimigos são espirituais, assim como no céu existem pelo menos 4 classes de anjos. O céu é organizado por 4 classes de anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Anjo, arcanjo, querubins, serafins. Assim também o inferno, ele é organizado por 4 classes de demônio, como Paulo frisa aqui: principados, potestades, poder espiritual da maldade, dominadores. Então são esses seres que atuam na terra e que lutam para destruir a humanidade. Eles, no capítulo 10 e versículo 10, Jesus disse que eles vieram roubar, matar e destruir. Não é isso? Por isso a gente vê tanta destruição hoje nos nossos dias, e nós sabemos que são as obras de Satanás que são manifestas, mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, né? Para desfazer as obras do diabo. Amém, igreja? Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então ele tem esse cuidado por cada um de nós. Ele vela por cada um de nós. O salmista diz: não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não cochila, não dá nenhum vacilo a nosso respeito. O tempo todo está cuidando de nós. O tempo todo ele está velando, né? Ele está nos vendo, ele está trabalhando por nós, para nos livrar, nos abençoar. E por isso que eu gostaria de introduzir essa mensagem falando sobre que o poder do inimigo, né, as forças do nosso inimigo, do diabo, elas são limitadas, né? O demônio não pode fazer tudo que ele quer quando se diz respeito a nós. Por isso Jesus disse, ele pediu para peneirar, ou em outra na minha tradução, cirandar, em algumas outras, peneirar. O inimigo, Satanás, pediu para te peneirar, falando da limitação, dizendo assim, ele não faz tudo que ele quer, que ele tenciona, que ele projeta ao teu respeito. É Deus já confortando o nosso coração, dizendo, ele pode ser perigoso, de fato ele é sagaz, mas sou eu que cuido de vocês, né? Ele está limitado, ele só faz aquilo que eu permito, só vai até onde eu deixo, né? Quem se lembra da história de Jó sabe muito bem disso, porque está muito claro ali, quando no início da história diz que foram os filhos de Deus se apresentar perante ele no céu, né? E o Satanás ia no meio deles, e quando ele chegou ali, Deus disse assim, tem visto meu servo Jó, homem fiel, homem íntegro, né? Eu gosto de falar isso, quando ele diz assim, homem íntegro, porque essa palavra íntegro quer dizer completo, inteiro, e é um testemunho forte da vida de Jó, que ele não era meia boca, meio crente, ele era
crente de verdade. Tem visto Jó por lá, meu servo, homem temente a Deus, sabe se desviar do mal, ele é fiel, tal. Aí o diabo disse: eu vi, mas também o Senhor tem cuidado dele, o Senhor tem guardado ele, também o Senhor tem cercado ele, também o Senhor não deixa faltar nada para ele. Mas se o Senhor deixar, olha só, se o Senhor permitir, né, que eu toque nos bens dele, só para dizer aqui, igreja, que nós não precisamos perder o sono por causa das ameaças, por causa dos ataques, por causa do inimigo, não. Por quê? Porque ele é limitado, ele não faz tudo que ele quer, ele só faz se Deus permitir, amém? Então fica tranquilo, Deus está cuidando de nós, ele não abre mão de nenhum de nós, ele zela por nós. A Bíblia diz que nós somos para ele como a menina dos seus olhos, não é isso? Então, mesmo que esteja difícil para você, mesmo que as situações sejam adversas, né? Mesmo que você não esteja vivendo os melhores dias da sua vida, mas pode acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Que Ele está te vendo, que Ele está cuidando de você, que nada foge do seu controle, ainda que pareça que as coisas perderam o controle, não perderam. Deus está cuidando de você, amém? Deus está cuidando de você. A gente vê isso muito claro nesse texto, porque é um momento que Jesus se dirige aos seus discípulos e ele fala assim com Pedro: ó, Satanás, primeiro, uma coisa que me chama a atenção, Jesus se dirige para Pedro e diz assim: Simão, 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 Simão. Observe como que Jesus trata a Pedro nesse momento. Simão, Simão. Todos nós conhecemos, sabemos bem, que o nome Simão significa inconstante, né? Vamos dizer assim, fala da personalidade, o caráter de Pedro. Até então, ele era alguém muito inconstante, ele não era um crente firme, alguém que estava, né, vamos dizer assim, alguém que de fato sabia o que queria, alguém que estava com o Senhor para o que desse e viesse. Não, ele era ainda Simão, aquele que ainda não tinha muita firmeza, muita consistência. Ele era aquele crente que ainda estava meio lá e meio cá. Mas preste atenção, mesmo sendo Simão, né? Mesmo sendo Simão, ele se tornou um alvo de Satanás. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que mesmo você sendo o crente mais fraco da igreja, eu sei que aqui não tem crente fraco, está entendendo? Todo mundo aqui é forte, porque nossa força vem do Senhor. Mas preste atenção, ainda que muitos não te considerem, não te dê o devido respeito, ainda que você seja aquele crente anônimo aqui, vamos dizer assim, ainda que você seja um Simão da vida, que um dia você está aqui firme, pulando, glorificando, cantando, e outro dia você está cabisbaixo, querendo desistir, querendo voltar atrás, querendo chutar o balde, né? Ainda que você seja esse crente, mesmo assim, né, você consegue de alguma forma incomodar o inimigo. Mesmo assim, o inimigo não está satisfeito com você. Mesmo assim, ele está procurando uma brecha, ele está procurando um jeito de poder parar você. E eu venho aqui como boca de Deus para te dizer que seja você o crente que você for,
você precisa cada dia mais amar a Deus e buscar cada vez mais aproximar-se dEle, agradar a Ele, andar com Ele. Você precisa cada dia vigiar, porque tem alguém querendo tirar você da presença de Deus, né? Você não precisa ser sapatinho de fogo para poder o demônio ficar preocupado com você, não. Não, porque tem gente que não, tem gente que pensa que tem gente que acha que o diabo só está preocupado com aqueles crentes que gostam de fazer baderna, né? Eu até ouvi um áudio que eu fiquei invocado, um áudio de um certo pregador famoso aí, que ele disse que estava num avião e uma bruxa sentou perto dele e tal, e a bruxa era Satanás. A bruxa era bruxa. Então a bruxa tinha um projeto de acabar, derrubar alguns homens de Deus, alguns pregadores, e ele estava na ponta da listra. Aí ele disse que ela fez questão de dizer que a preocupação maior dela era com aqueles crentes barulhentos, né? Com aqueles crentes da bagunça, do fuá. Igreja, pelo amor de Deus, você é crente, teu nome está escrito no livro da vida. Satanás não quer saber se tu dança, se tu fala em mistério, se tu pula. Satanás não quer saber se tu tem sapato de fogo. Ele quer tirar o teu nome do livro da vida, tá entendendo? É isso que ele deseja. Então, não se engane. Você é de Deus, você veio aqui, levantou a tua mão, foi registrado lá no céu, não é mais estrangeiro e nem peregrino, você faz parte da família de Deus e é concidadão dos céus, amém? É você mesmo que representa o reino de Deus aqui nessa terra. Então não importa se você tem cargo aqui, se você, está entendendo? Se você tem um título aqui, não importa. O importante é que você é de Deus, tá? Você é de Deus, Deus cuida de você. O inimigo quer te tirar, mas ele não vai conseguir, porque Deus está cuidando de você, amém? Deus está cuidando de você. Jesus se dirige para Simão e diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar. Observe essa expressão que o texto usa. Satanás vos pediu para cirandar, mas eu roguei por ti. Entenda que quando Satanás pede permissão para mexer, não é só com Pedro. Pediu permissão para tocar em todos os discípulos, até porque já estava escrito. Satanás é oportunista. A Bíblia diz assim, o salmista, que ferirá o pastor, as ovelhas se dispersarão. No momento em que Jesus fosse ferido, né, seria o momento que o Satanás ia aproveitar para ferir todos os discípulos, toda a igreja. Jesus sabia disso. Todos os discípulos seriam atingidos, todos eram vulneráveis, mas Pedro, ainda, no meu entendimento, Pedro ainda estava mais vulnerável ainda, por causa de uma situação pessoal dele. Então entenda que Jesus disse, ele pediu para mexer com todos, todos seriam naquele dia sacudidos, todos seriam peneirados, todos seriam balançados, mas Pedro não resistiria àquele ataque. Por isso ele disse, eu roguei ao Senhor por ti. Quem está entendendo? Então Deus, ele conhece cada um de nós, o nosso interior. Muitas vezes nós achamos que somos quando não somos, nós achamos que temos quando não temos, nós achamos, está entendendo? Que podemos quando não podemos.
E essa era a situação de Pedro. Ele achava que era o tal, que era o cara. Ele achava que estava, né? Ele achava que era o melhor da turma. E essa foi a brecha, essa foi a legalidade. Está entendendo? Por isso ele se tornou mais vulnerável entre todos os irmãos. A verdade é que todos nós estamos vulneráveis ao erro, à queda, ao fracasso. Mas muitas vezes nós nos tornamos mais vulneráveis porque nós abrimos legalidades, brechas. Está entendendo? Nós abrimos precedentes, nós damos lugar ao diabo e nos tornamos mais vulneráveis à queda. Mas graças a Deus que o nosso Redentor vive, né? O nosso Cristo, Ele intercede por nós, Ele nos vê quando nós estamos desapercebidos, Ele está atento a cada um de nós. Quando o inimigo está se articulando, quando ele está cavando, digamos assim, covas para nós, quando ele está armando laços, o nosso Deus está observando, o nosso Deus está nos vigiando, o nosso Deus está cuidando de cada um de nós, e Ele não permite. Inclusive Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu preguei isso domingo de manhã lá na igreja, em Trindade, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, se eu não me engano, Paulo dizia assim: todas essas coisas foram escritas para aviso nosso, né? Mas Deus, Ele não nos permite ser tentado além das nossas forças, porque junto com a tentação Ele dá para nós o escape, Ele libera uma graça, uma força, um poder sobrenatural que vai fazer a gente ficar de pé. Paulo diz: porque toda provação não nos sobreveio que não fosse humana, ou seja, que um ser humano não tenha condição de resistir. Entendeu? Então esse é o nosso Deus, que Ele até nos permite ser tentado, peneirado, mas Ele nos sustenta, amém? Ele nos mantém de pé. Então observe que Jesus se dirige a Pedro aqui dizendo: Satanás vos pediu para peneirar, mas eu roguei por você. E quando nós observamos essa expressão que ele usa, quando ele diz vos pediu para cirandar ou peneirar, nós entendemos que o demônio não está brincando. O inimigo não está brincando conosco, porque essa expressão, ou essa palavra peneirar, é uma palavra grega, que no grego é siniazo, quer dizer agitar, sacudir, quer dizer mexer, entendeu? Então quando ele diz Satanás pediu para mexer com vocês, agitar vocês, está dizendo, ele pediu para tirar vocês, vamos dizer assim, do conforto, para abalar as estruturas de vocês. Ele pediu para mexer com vocês, pediu para incomodar vocês, e nós sabemos do que é que o texto está dizendo. Pediu para vos peneirar, quer dizer, para nos incomodar. Quando é que isso acontece? Quando nós de alguma maneira, né, somos atingidos na área espiritual, na área financeira, na área da saúde. Quando nós somos de alguma forma, né, digamos assim, atingido por algo que traz desconforto, que promove para a gente tristeza, que promove para nós sofrimento. Então,
Jesus estava advertindo a Pedro que ele haveria de passar por alguns constrangimentos. Está entendendo? Era isso. Sacudir é isso, balançar, né? Agitar, quer dizer mexer com a gente, tirar a gente do sério, tirar a gente de uma área de conforto. Entendeu? Incomodar. Era isso que Jesus estava querendo explicar para Pedro. Mas ele disse, ó, ele vai mexer com você. Pediu para te peneirar. A palavra peneirar já falei, agitar. Mas lá no Oriente Médio, quando as pessoas elas peneiravam o trigo, peneiravam com o propósito de separar a palha do grão, né? Que é na verdade propósito de Satanás. Quando ele decide peneirar, mexer com a gente. Qual é o propósito? Nos separar de Deus, nos tirar da presença de Deus, nos desviar. Por isso que eu estou dizendo que ele não está brincando, né? Não é uma simples prova, não é uma simples luta. Gente, o objetivo de Satanás é tirar a gente da presença de Deus, desviar a gente de Deus, separar. Peneirava-se o trigo para separar a palha do grão. Então, o que significa peneirar? Separar. Então, quando Jesus diz, o Satanás pediu para te peneirar, ele estava dizendo, ele quer te separar, te cortar da minha presença, cortar, destruir a nossa comunhão. Você está entendendo? Então, esse é o objetivo dele. Mas o Senhor disse o quê? Mas eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Eu intercedi por você. Eu estou atento quanto a você. Eu estou cuidando de você. Essa era a vontade do inimigo. Essa é a vontade do inimigo com relação a cada um de nós aqui. Certo? Mas o Senhor tem cuidado de nós. Eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui, porque Ele tem intercedido por nós. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Ele está à direita, à destra de Deus, e Ele intercede por nós. Glória a Deus. Você é propriedade exclusiva dEle. Ele não vai te perder para o inimigo, amém? Ele não vai te perder, não, Ele não vai te perder, você é dele, exclusivamente dele. Ele disse a Pedro, roguei por você, mas tem uma coisa, quando você se converter, aí você confirma os teus irmãos. E nesse momento que nós temos a revelação do que de fato está acontecendo com Pedro. Pedro está se movendo num espírito de soberba, de eu. Ele está se achando, porque quando o Senhor Jesus diz assim, ó, quando você se converter, confirma teus irmãos. Ele diz, mas Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E Jesus diz, Pedro, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Então observe, Jesus conhece o interior de Pedro. Ele sabe que o ego dele está inflamado, que ele está se achando, né? E, gente, é um perigo nós nos acharmos, sabia?
Nós temos aqui nesse ponto o perigo causado pela soberba, vamos dizer assim. Porque a soberba faz a gente se precipitar. A soberba faz a gente querer andar na frente de Deus. A soberba faz a gente pensar que sabemos mais do que Deus. Pedro, Jesus está dizendo: ô Pedro, quando você se converter, quando você se conscientizar do livramento, de que você vai sobreviver por causa do meu cuidado, da minha mão que é sobre você, quando você cair na real, confirma teus irmãos. Aí ele ainda diz: Senhor, o Senhor não me conhece não, Senhor. Tá pensando o quê? Aqui é crente, menino. Ora e jejuma todo dia. Senhor, estou disposto até a morrer pelo Senhor. É Jesus dizendo: meu filho, vai orar. Meu filho, se humilha, né? Vai me buscar, jejuma, vai ler a Bíblia. Meu filho, vai se ajeitar. E tu dizendo: Senhor, preciso disso, não sou que nem o irmão tal, e como o irmão tal, não, eu sou crente de verdade. Deixa os outros dizer que você é crente, tá bom, irmão? Deixa os outros dizerem. Há um provérbio 27, que diz assim, nossa, eu dei errado a referência. Provérbio 27 diz assim: não presumas do dia de amanhã, né? Tem um provérbio que diz assim: deixe que outros lábios te louvem. Deixe as pessoas reconhecer que Deus está em você. Você não precisa provar para ninguém que é de Deus. Você não precisa provar para ninguém que é crente, que é santo. Não. Deixa Deus ser visto em você. Deixa Ele aparecer. Se submeta, obedeça, se renda. É isso que Ele espera de cada um de nós. Tá? Ele diz a Pedro: quando você se converter, confirma os teus irmãos. Ele diz: Senhor, o Senhor não me conhece não, eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. Pedro, hoje o galo não vai cantar 3, deixa eu ver aqui. Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então é isso. Não adianta nós querermos provar nada para Deus, dizer nada para Deus. Não adianta nós querermos impressionar a Deus. Não adianta nós querermos chamar a atenção de Deus, porque Deus, mais do que ninguém me conhece, Deus te conhece, amém? Deus nos conhece, e é por isso que nós ainda estamos aqui. Ele nos conhece, Ele sabe sim, o valor que cada um de nós temos, e por isso Ele investe em nós, Ele cuida de nós, amém? Porque Ele deseja nos abençoar, cuidar, usar cada um de nós, mas nós precisamos nos submetermos a Ele, deixar Ele fazer as coisas do jeito dEle acontecer em nossas vidas, amém? Porque se nós quisermos andar na frente de Deus, nós poderemos nos prejudicar. Então, vamos nos submeter a Ele, sabendo que Ele tem cuidado de nós, né? Pedro, nas epístolas, ele diz assim, que nós devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, sabendo que Ele tem cuidado de nós e que ao seu tempo Ele vai nos exaltar, amém? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Fica de pé aí, nós vamos fazer uma oração.